Você já parou para pensar quais são os hábitos, quais são as atitudes, quais são os comportamentos que as mulheres mais bem-sucedidas nos negócios têm? Bom, após eu analisar e estudar vários casos de sucesso, eu notei que vários comportamentos, várias atitudes se repetem em todas essas mulheres de sucesso. Você quer saber quais são? Bom, então fica comigo nesse vídeo que a gente vai conversar aqui sobre os 9 hábitos das mulheres mais bem-sucedidas no mundo. Fica comigo e bora fazer grana! Então, antes de mais nada, seja muito bem-vinda aqui ao canal do Grana Rosa, canal criado por mim, Débora Pereira. E esse canal aqui tem o objetivo de empoderar, apoiar e incentivar as mulheres aqui no empreendedorismo. Bom, então se você é uma empreendedora ou gosta desse assunto de empreendedorismo, já se inscreve aqui no canal que sempre vamos ter novidades por aqui. O primeiro hábito que as mulheres de sucesso têm é elas acordam cedo. Esperar até o último segundo do despertador tocando para poder levantar da cama ou até mesmo já acordar assim correndo, isso pode não ser tão produtivo, pode não ser tão bom para começar o dia. Numa pesquisa realizada numa universidade no Reino Unido, mostrou que as pessoas que acordam mais cedo, elas são mais felizes e mais saudáveis que aquelas pessoas que preferem aí acordar assim, aproveitar a manhã para dormir, né? E é exatamente por isso que as mulheres de sucesso adotam esse hábito. Então, por exemplo, a Gisele Bündchen, ela contou no livro dela, o Aprendizados, que ela acorda aí entre 5h30 da manhã, já tá de pé. Um outro caso, a Michelle Obama, ela diz também que acorda aí pelas 5h30 da manhã, 5 horas. A gente também tem a Anne Inter, que é a diretora-chefe da revista Vogue lá nos Estados Unidos. Ela também diz que acorda entre 4 e 5 horas da manhã, ela já tá de pé na cama. Mas por que acordar cedo é tão importante? Inclusive, essa ideia de acordar cedo foi bem dissipada pelo aquele livro O Milagre da Manhã, né? Mas por que então que é importante? Bom, quando você acorda cedo, você acorda com tempo, você consegue organizar, se planejar, fazer as coisas com calma e isso reduz o estresse, reduz a ansiedade, porque você tem tempo para fazer as coisas com tranquilidade. Já quando você acorda atrasado, acorda em cima da hora, acontece que você já acorda reagindo ao dia, você já acorda com aquela sensação de escassez, de que você precisa correr. Então, acordar cedo é um hábito que aumenta muito a produtividade e, claro, dá mais energia, dá mais vontade de você viver o dia, sabe? Então, é por isso que as mulheres de sucesso adotam esse hábito. Mas você pode até dizer, mas Débora, olha, eu já acordo mega cedo e não vou conseguir acordar mais cedo do que eu preciso, ou até mesmo, putz, a minha rotina, eu tenho uma rotina muito cheia, eu tenho que cuidar de filho, e por isso eu acabo indo dormir tarde e eu não consigo acordar cedo. Olha, a minha dica é, você não precisa começar acordando 5 horas da manhã. Mas você pode acordar 10, 15, 20 minutos mais cedo do que o que você já está acostumado, daquilo que você precisa, porque assim você já vai se acostumando, vai vendo o quão é positivo e pouco a pouco você vai conseguindo cada vez mais acordando mais cedo, vai se organizando, até porque vai ser tão benéfico que você vai querer fazer isso, sabe? O hábito número 2 é tomam decisões. As mulheres tomam decisões. Bom, você já reparou qual é a principal função de uma mulher que está em um alto cargo numa empresa ou até mesmo de uma grande líder? Bom, a principal função dela é tomar decisões. Ou seja, é ela que vai dizer para onde que a empresa deve caminhar, o que a empresa deve fazer, qual estratégia a empresa deve tomar. Então, ela tá ali, ela é paga para tomar decisões e para decidir o futuro e o caminho que deve ser percorrido. Ou seja, são pessoas que chamam responsabilidades para si e arcam também com as consequências das decisões tomadas, né? Então, hoje, se você não curte tomar decisões importantes ou até mesmo demora muito para tomar uma decisão, saiba que tomar decisão é um exercício e que você, fazendo ele cada vez mais, você pode melhorar
essa habilidade. E assim, cada vez mais que você vai praticando, que você vai exercendo isso, cada vez mais as suas decisões serão mais rápidas e mais assertivas. E a mesma dica que eu dei para a dica anterior, porque eu falei no hábito anterior, eu também dou para esse hábito daqui também. É que você não precisa começar tomando grandes decisões, decidindo o futuro de uma empresa e tal, mas você pode começar com pequenas decisões. E isso já vai, cada vez mais, você vai sentindo tranquilidade e segurança para tomar decisões, tá? O próximo hábito é a consistência, é ter consistência. A consistência é outro hábito determinante e super importante para ter sucesso, para conquistar o sucesso. Bom, há alguns meses eu li o livro Aprendizados, da Gisele Bündchen, e nele eu pude perceber que a consistência foi a chave para Gisele Bündchen ter tanto sucesso, para ter conquistado o que ela conquistou na carreira dela. Inclusive, ela conta uma história sobre o primeiro desfile internacional que ela foi convidada, que ela foi contratada para fazer. E ela conta que ela teve tudo para desistir. Bom, mas como que foi o caso, né? Ela era o primeiro desfile internacional que ela estava fazendo com um estilista. Quando ela chegou lá no desfile, ela descobriu que, primeiro, estava chovendo e ia ser debaixo da chuva. Outra, que ela ia ter que usar um salto mega alto, né? E lembrando que estava chovendo, a pista estava escorregadia, né? A passarela estava escorregadia. E o que foi o ponto ali que mais deu vontade, que ela praticamente quase desistiu ali, que foi que ela teria que desfilar de topless. Ou seja, ela ia desfilar só com uma saia. E pra ela aquilo foi muito difícil, porque era a primeira vez que ela estava fazendo aquilo e que ela sentiu que estaria desonrando a família dela. Ela pensou, o que a minha família vai pensar de mim? Meus pais que investiram tanto em mim, na minha educação, na minha formação, e agora eu tô fazendo isso. Então ela conta que ela teve muita vontade de desistir, ela tava lá nos bastidores chorando, pensou em desistir. Só que aí ela falou, não, eu não vou desistir, eu vou fazer isso. E aí ela conseguiu dar um jeito lá, ela chamou uma maquiadora lá, e a maquiadora fez uma maquiagem por cima dos seios dela, e pra tentar dar uma amenizada ali, pra fazer tipo um top, pra tentar dar uma amenizada, né? E aí ela foi, mesmo assim, ela foi lá e fez o desfile. Inclusive, tem até o vídeo desse desfile que tá chovendo e tudo molhado e ela desfilando e chorando ainda. Então, ela teve tudo para desistir, sabe? Mas ela foi lá e fez. Ela foi lá e teve consistência. Mas o que é consistência, então? Nas mais simples palavras, consistência é você se manter firme no seu propósito até o final. É você terminar o que começou, é ir fundo e fazer, mesmo quando ninguém te apoia, ninguém te dá o suporte, é você ir lá e concluir aquilo que você foi designada para fazer. Então, para ter sucesso no empreendimento, para ter sucesso nos negócios, é preciso ter consistência, é preciso terminar o que começou. Inclusive, às vezes, algumas amigas, algumas mulheres chegam para mim e falam assim, ah, Débora, eu quero empreender, tal, qual dia que você me dá? E eu falo, cara, a coisa mais importante que você precisa ter é a consistência. E claro que no início é mais difícil ter consistência, porque você ainda não está vendo os resultados. Mas você vai ver que com o passar do tempo, quando você vai tendo resultado, automaticamente as pessoas perto de você, elas também vão te apoiando e isso também te ajuda a ter consistência. Você vê que sim, ah não, beleza, é só eu fazer que eu tenho resultado. Mas para você ter resultado, você precisa ter consistência. O hábito número 4 é que as mulheres de sucesso estão em constante aprendizado. Bom, as mulheres de sucesso, elas entendem o quão importante e poderoso é a educação. E é por isso que elas estão sempre investindo, estão sempre gastando tempo para aprender coisas novas, para aprender e desenvolver novas habilidades. E é por isso que aprendendo coisas novas, desenvolvendo novas habilidades, cada vez mais elas vão desenvolvendo uma capacidade argumentativa, uma capacidade de discutir alguma coisa, de conversar sobre novos tópicos. E isso, inclusive, é muito importante para relações interpessoais, né? Para quando você precisa conversar com alguém, quando você precisa conhecer alguém diferente. Quando mais você aprende novas coisas, mais você consegue conversar com outras pessoas, mais você desenvolve essa habilidade. Ah, e eu tenho uma dica.
Às vezes algumas pessoas ficam focadas em apenas estudar ou desenvolver habilidades naquilo que está relacionado à carreira dela. Então, por exemplo, se uma pessoa gosta de empreendedorismo, ela só vai aprender sobre empreendedorismo ou só busca aprender sobre isso. Mas a minha dica é, tente ou busque aprender coisas que vão além daquilo que está na sua bolha, sabe? Busque aprender e desenvolver novas habilidades de maneira despretensiosa. Quer ver um exemplo? Bom, tem a Sarah Blakely, que é uma americana, ela é uma bilionária americana. E ela é self-made, ou seja, ela própria que foi lá, ralou e conquistou o império dela. Eu faço um curso dela, onde ela ministra o curso, e ela contou uma história que eu achei sensacional. Ela disse que ela sempre gostou muito de comunicação, sempre foi uma pessoa comunicativa, e no início, quando ela era jovem, assim, ela fazia aula de stand-up comedian, ou seja, ela é comediante, né? Ela ia lá em bares, em restaurantes, né? Teatros, né? E fazia apresentações ali de stand-up. E a Sarah disse que fazer essas aulas de stand-up aí, de comédia, foi essencial para que ela conseguisse aí decolar com o produto dela, que ela ficou aí 2 anos desenvolvendo. É um produto, o primeiro produto que ela fez é um produto para mulheres, né? E para mulheres usarem debaixo da roupa, assim. Ela disse que ter essa habilidade de fazer piadas, de trazer humor, foi essencial para que ela conseguisse vender o protótipo, ou, na verdade, que a fábrica, uma fábrica, apoiasse e acreditasse naquilo que ela estava fazendo e produzisse aquilo que ela precisava produzir. Inclusive, ela disse também que no início ela ia nessas lojas de departamento lá nos Estados Unidos e ficava na frente, tipo, do stand dela lá, falando, conversando com as pessoas, com os clientes. E, tipo assim, ela nem era funcionária da loja, tá? Detalhe. Ela chegava lá, via o stand dela lá e ficava lá, ia lá e ia vender o produto dela. E ela ia lá e ficava fazendo piada, trazendo humor, e isso era contagiante, e as pessoas gostavam, paravam para ouvir, e claro, isso facilitava ela na venda. Veja só, ela no início da carreira lá, despretensiosamente, fez aula de comédia, fez aula de humor, e depois, anos depois, quando ela precisou vender o produto dela, isso foi essencial, e facilitou muito as vendas. Então, o que é importante você entender nesse tópico aqui é que desenvolva as habilidades que você precisa para a sua carreira, claro, foque nisso também, foque em aprender sobre empreendedorismo, mas além disso, desenvolva outros tipos de habilidades, porque isso é essencial também. Isso faz parte aí do pacote para cada vez mais você se desenvolver e ter novas habilidades, ter novas competências. O próximo hábito das mulheres de sucesso é que elas valorizam os erros. Os erros, como doem, né? Bom, errar faz parte. E as mulheres de sucesso, elas entendem que todo erro traz um aprendizado muito grande. Inclusive, o aprendizado do erro é maior de quando algo dá certo. Então, as mulheres de sucesso, elas têm respeito aos erros, sabe? Eu vou explicar melhor. Então, por exemplo, quando erra em alguma coisa, quando toma uma decisão errada, quando algo não dá certo, as mulheres de sucesso, elas querem ouvir, entender qual que é a mensagem que o erro está dizendo. Inclusive, claro, para não repetir o erro novamente, né? Então, elas não ficam se martirizando ou se colocando no papel de vítima ou usando isso como armadura para desistir, como desculpa para desistir. Os erros, eles são aquela combustão, aquilo que vai trazer o aprendizado tão importante, mas traz um aprendizado tão importante que vale a pena ouvir, vale a pena escutar aquilo que o erro tem a dizer. Inclusive, tem uma frase que eu gosto bastante aqui. Muitas vezes é necessário dar 2 passos para trás para dar 5 passos para frente. Então, muitas vezes é necessário errar, é necessário diminuir, é necessário retroceder para poder ir para frente, para poder pegar energia, para poder pegar força para caminhar para frente. E o hábito número 6 é que as mulheres têm visão de longo prazo. Bom, a visão de longo prazo é algo muito importante e essencial para toda empreendedora, para toda mulher que deseja conquistar uma carreira na área de empreendedorismo. Bom, mas o que é visão de longo prazo? A visão de longo prazo é quando você tem clareza, é quando você tem objetivo e tem metas. É quando você
sabe aonde você quer chegar e você vai direcionar todas as suas ações, todas as suas atitudes para chegar naquele foco, para chegar naquele objetivo que você determinou. Então, a visão de longo prazo é aquilo que, inclusive, que vai te dar muita energia ou até mesmo resiliência para passar aí nas lombadas que vão ter no meio do caminho. Muitas vezes vai ter vontade de desistir, mas quando você sabe como você quer chegar aonde você quer ir, isso vai te dar uma energia, vai te dar uma força para que você percorra o caminho. E você pode até dizer, Débora, mas eu acho muito difícil fazer aí um plano de 5, de 10 anos. Não tem como eu fazer um plano disso, porque eu não sei como que eu vou daqui 5 anos, daqui 10 anos, tudo pode mudar. Olha, é verdade. Isso realmente é difícil, você fazer um plano daqui 5, 10 anos. Mas os 10 anos, os 5 anos, eles vão passar de qualquer jeito. E se você souber, ou pelo menos ter uma mínima ideia de como você quer estar lá, de como você quer chegar até lá, isso vai te guiar para que você chegue lá. E às vezes eu já ouvi muita gente falar assim, eu não gosto de fazer planos porque eu não quero me decepcionar. Bom, a verdade é que quando você não quer fazer planos, quando você não quer traçar um objetivo, então qualquer caminho, qualquer destino funciona. É como quem não tem um mapa e fala assim, eu vou sair dirigindo o carro aqui e na onde que der, tá bom. Mas a verdade é que para que você consiga conquistar os seus objetivos, para que você consiga se desenvolver, conquistar aquilo que você determinou, você precisa ter claro, você precisa ter um objetivo da onde você quer chegar. E é por isso que as mulheres de sucesso, elas têm essa visão de longo prazo, conseguem direcionar as atitudes para alcançar os objetivos. E, inclusive, olha só, eu coloquei aqui na descrição desse vídeo um exercício com algumas perguntas para que você possa baixar, é um PDF, um arquivo em PDF, você pode baixar e ele vai te ajudar a direcionar, traçar e definir mais aonde você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos. É um exercício bem legal. Então eu te convido, clica no link que está na descrição, não agora, no final desse vídeo. No final do vídeo, clica lá no link e baixa o seu arquivo em PDF para você te ajudar aí a você fazer esse exercício de visão de longo prazo. Inclusive, se você está gostando do vídeo, deixa seu like também, tá? Se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, deixa seu like, porque isso você me ajuda no meu trabalho. E claro, quando você dá o seu like também, isso diz para o YouTube que esse vídeo é legal. E aí, mais pessoas podem assistir, mais mulheres empreendedoras podem ser fortalecidas, empoderadas para a gente mudar o nosso país. E o hábito número 7 que as mulheres de sucesso têm é que elas fazem aquilo que as outras pessoas não estão dispostas a fazer. Isso aqui também é muito importante. O sucesso, ele tem um preço, mas poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço que é necessário para ter sucesso. É fato que você vai precisar fazer sacrifícios hoje para que você tenha experiências melhores no futuro. Isso de fato vai acontecer. E inclusive tem uma frase que eu gosto muito que é: se fosse fácil, todo mundo fazia. Essa inclusive é a frase que eu falo quase todo dia pra mim, assim. Às vezes quando dá algum desânimo, eu falo assim, se fosse fácil, todo mundo fazia. E isso dá daquele up, né? Então, as mulheres de sucesso, elas fazem sacrifícios sabendo que no futuro elas irão colher os benefícios desse sacrifício. Por exemplo, quando eu comecei a empreender, eu precisei fazer vários sacrifícios. E um deles foi que na época eu trabalhava com meu irmão. Eu comecei em 2014, 2013, nessa área de marketing digital, de infoproduto. Mas eu fui só abrir minha empresa em 2016. Então, nesse período de 2014 a 2016, eu fazia estágio. Eu trabalhava com meu irmão. E na época ali eu fazia o estágio e também de manhã eu fazia faculdade. Eu sou formada em Direito, então de manhã eu fazia minha faculdade. E aí, no último ano da faculdade, eu conheci um lindo cara, que hoje é meu marido. E por afinidade, né, eu amo empreendedorismo, ele também adora empreendedorismo. A gente conversando e tal, e a gente falou assim, beleza, vamos abrir uma empresa juntos. E aí, então, eu já tinha minhas responsabilidades, né, então eu estava no meu último ano da faculdade, e, claro, tinha TCC, tinha tudo aquilo, né. E ainda de tarde eu fazia o estágio na empresa do meu irmão. Então,
eu comecei. Então, minha rotina no último ano da minha faculdade foi: de manhã eu ia para a faculdade de Direito, de tarde eu fazia o meu trabalho na empresa do meu irmão e de noite eu fazia aí o trabalho na minha própria empresa. Foi um ano bem difícil, eu tive que ralar bastante. Precisei aí abrir mão de muitas coisas, precisei abrir mão do churrasco, precisei abrir mão dessa confraternização com o pessoal da minha turma, que tinha passado 5 anos junto com todo mundo. Eu precisei abrir mão disso. Mas hoje foi recompensador, eu diria, porque hoje eu tenho uma empresa aqui, que é a Uni, que é uma empresa de educação digital, onde a gente já fez aí mais de 20 mil vendas online e a gente ajuda aí pessoas do mundo inteiro a se desenvolverem, a aprenderem coisas novas. A gente lá tem curso de espanhol, que é inclusive o maior curso online de espanhol do Brasil. A gente tem curso de inglês também, a gente tem um curso também de desenvolvimento de jovens para quem que estão começando a carreira. Então, hoje eu vejo que valeu, todo o sacrifício que eu fiz, valeu muito, porque hoje eu posso ter uma boa qualidade de vida, hoje eu posso ter a minha empresa, que foi algo que eu sempre sonhei. E claro, posso empreender com meu marido também, com meu esposo, que é algo também que é bem legal aí, que eu gosto bastante. E que sempre foi um sonho. Então, abrir mão de coisas, fazer sacrifícios, faz parte, mas a recompensa vem. E o 8º hábito é que elas colocam paixão, elas colocam entusiasmo em tudo o que fazem. Entusiasmo é ter tesão, é ter paixão por aquilo que você faz, é ter brilho nos olhos, é acordar de manhã cedinho e falar: oba, hoje eu vou empreender, hoje eu vou fazer o que precisa fazer. É claro que nem sempre vai ser um mar de rosas, é claro que vai ter coisas chatas, vai ter coisas burocráticas a serem feitas, mas isso faz parte. Mas quando você tem a sua meta, aquela visão de longo prazo que eu já citei aqui, e tem o entusiasmo para dar o temperinho, as coisas se tornam mais fáceis, as coisas se tornam empolgantes. E é por isso que, inclusive, não sei se você já reparou, mas grande parte, né, das pessoas que são milionárias, das pessoas que são bilionárias, elas não aposentam quando atingem muita grana. Mas por que elas não se aposentam? Inclusive, o Ricardo Jeromel, ele fala bastante isso no livro Bilionários. Inclusive, é um livro bem legal, recomendo ler. Mas por que eles não se aposentam? Porque eles têm grana aí para, sei lá, até para a geração dos netos não precisarem mais trabalhar. Mas por que essas pessoas bilionárias continuam trabalhando? Eles continuam trabalhando porque têm entusiasmo, porque amam aquilo que eles fazem. Porque chega um ponto que não é mais sobre o dinheiro, não é mais sobre isso, mas é sobre o resultado que gera, sobre como ele afeta a comunidade que vive. Então, e é aquilo também, né, que é uma frase até clichê, mas não é sobre o ponto de chegada, mas é sobre a jornada em si. Não é só, eu vou fazer grana e vou aposentar e nunca mais vou trabalhar. Eu já ouvi muita gente falando isso, mas a verdade é que talvez se a pessoa pensa assim que só quando ela tiver muita grana ela vai aposentar, talvez ela nunca vai conseguir ter tanta grana a ponto de aposentar cedo, né? Porque ela não vai estar disposta a fazer aquilo que precisa fazer. Lembra que eu falei que o sucesso tem um preço? O sucesso tem um preço. Então, só que quando você tem entusiasmo, quando você tem a visão de longo prazo, quando você tem todos aqueles hábitos que eu já citei aqui nesse vídeo, isso tudo torna essa jornada muito mais prazerosa, essa jornada muito mais com vontade de ir lá e conquistar, com garra, sabe? Então, coloque aí o seu temperinho aí na sua jornada, coloque entusiasmo, acorde de manhã e fala assim: yes, hoje é o dia que eu vou pagar boleto. E faça aquilo com empolgação. Às vezes a gente vê muita gente falando assim: ai, nossa, que saco, tem que trabalhar, segunda-feira. Não, comece assim: yes, hoje é segunda-feira, eu vou lá trabalhar. Porque quando você coloca esse tempero, as coisas se tornam mais fáceis e, claro, se tornam prazerosas. E que, inclusive, uma dica muito importante é: ame o processo. Ame ter que passar por cada etapa que precisa fazer, que precisa traçar, né, que precisa trilhar para chegar no sucesso. Vão ter várias etapas e ame esse processo. E por fim, o último hábito é que as mulheres de sucesso nos negócios, elas trabalham duro para acontecer. Não sei se você sabe, mas a J.K. Rowling, que é a escritora aí dos livros aí da série do Harry Potter, ela foi rejeitada pelas editoras
12 vezes, ela foi rejeitada por 12 editoras, até que ter uma lá que foi e botou fé nela e acreditasse no sonho dela e foi, enfim, publicou o livro dela. Ou seja, ela tomou 12 nãos até finalmente conseguir que uma editora fosse lá e acreditasse no sonho dela. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que ela não desistiu com o primeiro não. Ela foi lá, trabalhou duro e fez o que precisava fazer para que as coisas acontecessem. Então, esse é um hábito que acontece, que você vê em todas as mulheres de grande sucesso. É que trabalham duro e fazem acontecer. São aquelas mulheres que batem no peito e falam: pode vir, eu dou conta do recado, eu vou conseguir conquistar, eu vou conseguir fazer. Então, nesse vídeo aqui, a gente viu todos esses 9 hábitos. É muito importante que você entenda que todos esses hábitos que eu falei aqui, eles são desenvolvíveis, eles são hábitos que você consegue aprender e você consegue desenvolver para que cada vez mais você se torne e você conquiste aquilo que você sonha. Porque, acredite em mim, você pode. Bom, então me deixa aqui nos comentários o seguinte: tem algum desses hábitos que você acha que você, assim, desses 9 hábitos aí, qual você acha que você tá precisando desenvolver mais? Me diz aqui nos comentários. E assim a gente pode aí criar uma comunidade de mulheres, todas nos apoiando, para que a gente cada vez tornamos mais unidas, para cada vez mais a gente incentivar o empreendedorismo entre as mulheres. E esse, claro, é o objetivo aqui do canal do Grana Rosa. E, claro, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, isso é muito importante para o meu trabalho. E também compartilha esse link, esse vídeo aqui, ó. Se você copiar o link e manda para suas amigas, porque assim a gente, igual eu falei, a gente vai cada vez mais fortalecendo, cada vez mais construindo essa comunidade de empreendedoras aqui no Brasil.